Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 29. Que diria aos queridos irmãos e amigos para em reverência à palavra de Deus se colocarem de pé para a leitura da mesma. João capítulo 1, versículo 29, onde encontramos João Batista dizendo: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Santo Deus, nós te louvamos individualmente, como igreja, como congregação, como povo que o Senhor convocou para te adorar e servir. Aqui estamos nesta hora, Senhor, agora para compartilhar a tua palavra, para refletirmos sobre ela. E ao fazermos isto, pedimos ao Senhor que, através da pessoa do Divino Espírito, que está em nós e habita em nós e está entre o teu povo, que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações, que esta palavra possa fazer eco na vida de cada pessoa que aqui está, especialmente na vida daquelas que carecem, que precisam, que necessitam tomar uma decisão pessoal favorável a Jesus, ou seja, a decisão de recebê-lo como Salvador em suas vidas. Nós assim oramos, agradecidos, certos de que o Senhor está agindo neste sentido, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. No dia seguinte, diz o texto, João Batista viu a Jesus que vinha para ele, que vinha ao encontro dele. Inspirado e impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, João identificou Jesus dizendo: eis, algumas versões dizem aqui, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta expressão, queridos meus, era bem conhecida dos ouvintes de João Batista. Ao ouvir a expressão, a palavra cordeiro, eles certamente se lembravam de muitas oportunidades, de muitas ocasiões, em que este animal se manifestou na história do povo de Deus. Eles certamente se lembraram que um dia Abel resolveu oferecer a Deus uma oferta como gratidão. E a oferta de Abel foi um cordeiro. Eles se lembravam da história de Abraão,
que um dia levou o seu filho ao monte Moriá. E ali estando, o seu filho olhou para o seu pai, ou para ele, e disse: meu pai, eis aqui os elementos necessários ao sacrifício, mas o cordeiro, onde está? E o Senhor Deus respondeu: o Senhor proverá através de Abraão. E quando Isaque estava colocado naquele altar, iria ser sacrificado, Deus disse a Abraão: Abraão, Abraão, não faça isto, porque eu sei, e agora ficou provado que você me ama, que você me teme. E quando Abraão olhou para um lado, lá estava um cordeiro, que Deus mesmo estabelecera, escolhera, providenciara para o sacrifício. Eles se lembravam, queridos meus, do dia em que o povo saiu lá do Egito. E naquela noite, o anjo de Deus passou sobre o Egito. Era o anjo da morte. E Deus pediu que em cada casa, fosse colocado um sinal, para que o anjo da morte ali não entrasse. O sinal era o sangue de um cordeiro que deveria ser passado nas vergas das portas. E na medida em que o anjo passava, o anjo olhando para aquelas portas, olhando para aquelas vergas, e vendo o sinal do sangue, ali ele não entrava. O cordeiro foi separado para substituir a morte dos primogênitos. Certamente, queridos, eles se lembravam de tantas outras ocasiões em que isto acontecia, ou seja, que um cordeiro era usado. Eles se lembravam que muitas vezes no templo, diariamente, cordeiros eram imolados, cordeiros eram mortos, cordeiros eram sacrificados. Aqueles cordeiros tinham que ser alvos, não podiam ter uma mancha sequer. Aqueles cordeiros tinham que ter o máximo de 1 ano de existência. Aqueles cordeiros não podiam ter doença, não podiam ter defeitos. Ou seja, dentre os cordeiros de um rebanho, aquele tinha de ser o melhor. E era exatamente aquele cordeiro inocente, sem manchas, sem defeito, jovem, que era sacrificado por causa do pecado do povo. Eles se lembravam disso. Eles se lembravam certamente daquilo que Isaías, muitos séculos atrás, dissera. Um dia, Isaías dissera que o Messias de Deus, o enviado de Deus, seria levado ao matadouro como um cordeiro mudo, inocente, sem falhas, sem defeitos, perfeito em sua maneira de ser e viver, agradável a Deus em tudo,
ele seria levado ao matadouro, a sua vida seria ceifada, a exemplo do que acontecia com os cordeiros. Eles puderam então, queridos, ao ouvirem João dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles certamente entenderam que João estava falando do enviado de Deus, do Messias de Deus, daquele que Deus prometera enviar ao mundo na plenitude dos tempos. O Messias então já não era mais uma esperança, o Messias já era uma realidade, o Messias estava ali, o Messias estava presente, o Messias estava entre eles, e o Messias era o Cordeiro. Por que Cordeiro? Porque um dia ele, Jesus, seria sacrificado. Um dia ele, Jesus, seria imolado. Um dia ele, Jesus, seria morto. E seria morto não pelos seus pecados, não pelas suas faltas, não pelos seus erros, mas seria morto em lugar da humanidade, em lugar da criatura humana. Ele, Messias, ele, o Jesus enviado por Deus, um dia seria imolado. Talvez, quem sabe, ao ouvir isto, a pergunta que façamos a nós mesmos é por quê? Porque alguém que não tinha pecado, alguém que não tinha falhas, alguém que não tinha erros, alguém que não tinha defeitos, alguém que viveu de uma maneira inerrante, perfeita, correta, santa, justa, digna, por que alguém teria de morrer? Por quê? A morte é para pecadores, a morte é para falhos, a morte é para iníquos, a morte é para alguém que pecou, mas Jesus não fez isto. Jesus era santo, perfeito, Jesus era o Deus humanado, Jesus era o Deus presente, Jesus era o Deus que veio ao mundo e aqui esteve, mas porque ele tinha de morrer. E queridos meus, 3 respostas. A primeira delas, por causa do horror do pecado. Havia algo, queridos meus, que separava o homem, e ainda hoje separa o homem de Deus. Esse algo chama-se pecado. O pecado, queridos meus, é uma devastação, e fez uma devastação na vida do homem. Ele separou o homem de Deus, ele tirou a paz do homem, ele tirou a santidade do homem, ele tirou o amor do homem, ele tirou, queridos meus, todas as virtudes de Deus da vida do homem. O pecado maculou a imagem divina, e quando o homem foi criado, Deus disse de maneira muito clara que o homem era a imagem e semelhança de Deus, não a imagem física, porque é claro, Deus não tem corpo, mas a imagem moral, a imagem espiritual, a imagem intelectual. Ele, o homem, era a imagem de Deus, uma imagem perfeita, correta. Mas essa imagem, queridos meus, foi seriamente prejudicada quando o homem pecou. E o pecado, ele fez muito mais do que isto. O pecado, ele separou o homem de Deus. O pecado, ele trouxe a morte para a vida do homem. Deus sabia disso. E Deus amava o homem e ama o ser humano. E por isso ele mandou Jesus. Ele mandou Jesus, queridos meus, porque ele sabia que o pecado faz com que a criatura humana vai muito mais além do que ela imaginava que poderia ir. Parece incrível, mas existem pessoas que tentam estabelecer limites para o seu pecado. Ele diz: eu vou pecar sim, mas eu vou até esse ponto. Eu vou pecar sim, mas eu vou até esse ponto. Daqui para frente eu não peco mais. Só, queridos meus, que o pecado é mais forte do que o homem. O pecado é mais forte do que o homem e ele não respeita os nossos limites.
O pecador, normalmente, ele vai sempre mais além do que imaginava ir. O pecador, ele paga um preço muito maior do que ele imaginava pagar. Ele paga um preço muito maior. Ele obriga o ser humano a pagar algo que o homem não pode pagar. Em verdade, o pecado é uma tragédia. E a Bíblia, aliás, a Bíblia deixa isso muito claro quando diz que o salário do pecado é a morte. E o pecado, ele trouxe a morte, não apenas a morte física, mas pior do que isto, a morte espiritual, a morte moral, a separação de Deus, a total separação de Deus. E Jesus veio ao mundo, queridos meus, ele veio ao nosso encontro e ele morreu exatamente para pagar o preço da nossa salvação. Foi por isso que Pedro disse que nós não fomos salvos, queridos meus, com dinheiro, com moeda, com ouro ou prata, mas o preço da nossa salvação foi o precioso sangue de Cristo. Jesus veio ao mundo para pagar o preço da nossa salvação. O custo foi a sua morte. O custo foi o seu sofrimento. O custo foi a sua dor. Então, aquilo que eu tinha de sofrer, aquilo que você tinha de sofrer, aquilo que a humanidade tinha que vivenciar, tudo isso Jesus viveu em nosso lugar, porque Ele nos amava, e a Bíblia diz que Ele nos amava, porque Deus também nos ama. Não é estranho que escrito está, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos meus, Jesus tinha que pagar o preço, Ele pagou o preço, porque a Bíblia diz de maneira muito clara que Deus odeia o pecado. Parece incrível a gente atribuir este sentimento a Deus, mas é um fato. Deus odeia o pecado. Ao pecador Ele ama. Ao pecador Ele ama. Mas há o pecado que é uma intromissão nos limites de Deus. O pecado que separou o homem de Deus. O pecado que trouxe, queridos meus, a infelicidade para a vida do homem. Ao pecado Deus odeia. E o desejo de Deus é extinguir com ele, é terminar com o poder dele, com essa dinâmica pecaminosa que leva à morte. E foi por isso que Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo morreu, queridos, porque Ele sabia que o ser humano por si mesmo não pode escapar às correntes, às cordas, às algemas que o pecado impõe. Ele sabia muito bem disso, e Deus sabia disso. Por esta razão, a Bíblia diz de uma maneira muito clara que o ser humano é um escravo. É o escravo do próprio pecado. E esse pecado faz com que o homem seja escravo de tantas outras coisas, dos vícios, de si mesmo, de desejos, de tantas coisas, queridos meus, que só traz infelicidade para a sua vida. E muitas vezes a criatura humana sabe que está sendo, queridos meus, infelicitada. Sabe que aquele ato, que aquela ação, que aquele hábito, que aquela maneira de ser está trazendo sofrimentos para a sua vida, para a sua família, para o seu próximo, para os seus amigos, e ele faz promessas e diz: eu vou parar, eu vou deixar, eu vou, mas, queridos meus, ele não consegue. E quando por alguma razão ele consegue eliminar o hábito, o mau hábito, ele consegue muitas vezes eliminar a ação, mas ele não consegue eliminar a motivação. E quando Deus olha para nós, mais do que olhar para as nossas ações, mais do que olhar para aquilo que nós fazemos, Ele olha muito mais para as nossas motivações, porque nós agimos daquela maneira, porque nós atuamos daquele jeito. E a Bíblia diz, queridos, que não há um justo sequer. Não há um. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E foi por esta razão
que Jesus Cristo veio, e por isso João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira. Mas como tira o pecado do mundo se o pecado ainda existe? Como tira o pecado do mundo se a gente vê tanta tragédia, tanta tristeza, tanta agonia, tanta dor, tanta corrupção no mundo? Será que João Batista enganou-se? Será que foi apenas uma expressão? Ou será que ele estava dizendo a verdade quando disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Sim, queridos, ele, Jesus, tira o pecado do mundo na medida que ele vai operando na vida do ser humano. Sim, na vida de cada pessoa que o aceita, na vida de cada pessoa que o recebe, na vida de cada pessoa que faz dele o Senhor da sua vida. Ele, Jesus, vai tirando o pecado, vai fazendo com que aquela pessoa antes escravizada, agora possa dizer não. E, queridos meus, só aquele que um dia entregou a vida a Cristo Jesus pode dizer não ao pecado e não pecar. Só aquele que um dia se comprometeu com Jesus pode dizer: por esse caminho eu não vou, e não vai mesmo. Jesus Cristo quebra na vida do homem que o recebe este poder terrível desta entidade má chamada pecado. Jesus tira assim, queridos. Ele tira quando o ser humano recebe. E na medida em que, queridos, as pessoas vão recebendo Jesus, ele vai tirando, ele vai limpando, ele vai purificando aqueles corações, até porque a Bíblia diz que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, queridos meus, não é utopia, não é engano, não é mentira, não, é uma realidade. E chegará um dia, queridos, chegará um dia em que o pecado vai ser totalmente retirado do mundo. Esse dia há de vir. Esse dia há de chegar, será um dia em que Jesus Cristo há de voltar com os santos anjos dos céus, há de voltar com o remido. Então haverá um novo céu e uma nova terra em que só habitará a justiça. Neste dia, o pecado será totalmente tirado, não apenas da terra, mas de todo o universo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira. Ele tira o pecado do mundo quando as pessoas abrem o coração para ele. Por isso, queridos, eu gostaria de convidar você nesta noite, você que aqui veio, você que aqui está, a receber Jesus no seu coração, a receber Jesus em sua vida, a fazer do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o seu bendito Salvador, aquele que vai abençoar você individualmente, aquele que vai abençoar você como família, aquele que vai abençoar você neste mundo, aquele que vai abençoar você em toda a eternidade. Felizes são aqueles que receberam a Jesus. Felizes são aqueles que recebem a Jesus. Felizes são aqueles que se comprometem com Jesus nesta vida, porque quem se compromete com o Senhor Jesus nesta vida, está comprometido com Ele para toda a eternidade. E há de experimentar as bênçãos preparadas por Ele para toda a eternidade. Por isso, querido, não fique mais em dúvida, não fique esperando mais, aguardando mais, não. O momento é este. Jesus está aqui, Jesus está presente, Jesus está vivo. Alguns instantes atrás nós ouvimos um hino em que era dito: ressuscitarei, eu ressuscitarei. Podem me matar, podem me humilhar, podem me fazer sofrer, mas eu vou ressuscitar. E Jesus ressuscitou, queridos meus, para ser o meu Salvador, o seu Salvador, o nosso Salvador. Jesus ressuscitou para estar presente entre nós, para estar presente em nós, para estar presente e mudar a nossa vida, fazer de nossa vida algo novo e diferente. Por isso, receba Jesus.
Não espere mais. Tome a decisão de fazer deste Jesus o seu Senhor e Salvador. Por isto, enquanto nós estaremos nesta noite celebrando a ceia, eu gostaria de pedir a você que por alguma razão aqui chegou sem ter tomado esta decisão, para hoje dar ouvidos à voz de Deus, dar ouvidos ao Deus que mandou Jesus, que pagou um preço tão alto por você e por mim, que permitiu que o seu próprio filho morresse na cruz, que o seu próprio filho sofresse, querido, e ninguém fará isto por você, ninguém. Mas Jesus fez. Ele deu-se por você. Pense que a melhor maneira de você agradecer a Deus é entregando a sua vida ao seu Filho Jesus. E pense mais, na medida em que você fizer esta entrega, o maior beneficiado não será Deus, não será Jesus, será você mesmo. Quando a gente recebe Jesus, a maior bênção, quem a recebe? Somos nós. A bênção da salvação, a bênção da comunhão com Deus.